Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, gente. Depois de 2 dias de congresso, tem que dar uma agitada no pessoal aqui, não é? Senão, o bicho pega. Que prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer de sobremaneira a presença de todos. E informar aqui, claro, agradecer o convite do meu amigo, não vou falar nem professor, mas vou falar do meu amigo Júlio Sanches. Sem dúvida nenhuma, o Júlio está conversando com a Márcia agora. É o meu irmão mais novo, né? Então, ou seja, eu chamo ele e ele me chama e falamos sempre as verdades. Amigo é aquele que a gente pode contar os segredos. Amigo é aquele que a gente pode contar os pecados. Então o Júlio com certeza é um grande amigo que eu tenho, amigo mesmo daqueles que a gente não conta em uma única mão. Queridos, quero agradecer a presença de todos aqui, informar que esses congressos, esse é o primeiro congresso, e eu fico lisonjeado de ter sido chamado para esse congresso, ser o primeiro, e espero que nós tenhamos vários, e que seja um congresso não limitado apenas aos mesmos assuntos, mas principalmente ao que, meus queridos amigos? A atualização constante, porque sabemos que a área de condomínio, a área do direito, de trabalho, perícia, envolve constante atualização. Queira sim, queira não, isso é imprescindível. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, Gleibe, você foi chamado para falar o quê? Para falar basicamente os direitos do síndico, a responsabilidade do síndico, algumas soluções para evitar problemas com o síndico, e também quero falar com vocês, e não poderia deixar de falar esse tema hoje, que é sobre a reforma trabalhista. É imprescindível falar sobre esse tema de um assunto que vai entrar em vigência sábado. Sábado. Isso vai ter alteração para nós? Para todos nós, sem dúvida nenhuma. E falar também sobre perícia. Então nosso bate-papo vai se limitar a esses assuntos que, claro, dá para falar muito mais, dá para falar muito mais coisas, mas quem já me conhece, tive o prazer aqui de reencontrar alunos do mês passado, né? Posso falar assim, irmão? Alunos do mês passado. Não precisa contar também todo o segredo. Então, prazer de reencontrar aqui alguns amigos, de conhecer alguns. E lembrando, queridos, caso vocês tenham alguma dúvida dentro de direito condominial e direito do trabalho, vocês podem mandar uma mensagem para mim. Quem quiser anotar o telefone, fique à vontade, vou passar agora. É 11 é o WhatsApp, tudo bem? Mas é para mandar suas dúvidas mesmo, tá claro? 11 9 8207 3053 9 8207 3053. Esse é o meu WhatsApp direto, meu celular mandou. Já peço desculpas pela resposta, tá? Porque normalmente você vê com uma pergunta enorme, aí eu falo sim ou não, conforme artigo tal. Mais ou menos assim, porque é tanta coisa que a gente recebe, então já peço desculpas antecipadamente pela minha resposta. Lá no Facebook eu estou como Gleibe Prete 8, porque os 7 traseiros aqui já encheram, então agora eu tive que abrir o 8, Gleibe Prete 8, tá bom? Quiser adicionar também, adoro fazer lives, adoro gravar vídeos, adoro postar coisas lá para vocês, tá bom? Então mandem lá, que é a forma de comunicação. Estava conversando agora com o Murilo ali, com o Guilherme, e a gente estava falando sobre as novas formas de educação, não é? Nós somos de uma geração, e concordo contigo, Guilherme, nós somos de uma geração à moda antiga, não é? Gostamos ainda do presencial, aqui do olho no olho, não é? Do tete a tete, aquela coisa toda, mas mesmo nós, como chega a informação até vocês? Através das mídias, através das redes sociais. Então WhatsApp, claro, né, Twitter, Instagram, Facebook, temos que estar antenados a esses novos tempos. Não tem jeito. Vivemos uma revolução, né, queridos? E uma revolução em tudo. Também esse fato que as legislações estão sofrendo alterações gritantes. Não preciso falar muito. A trabalhista, que eu vou falar daqui a pouco, os principais temas. Segundo, a previdência que o governo quer tentar aprovar. Vamos ver. Reforma política, estamos esperando. Ou seja, ontem, essa semana mesmo, já ocorreu alteração no processo penal, que não tem mais atenuantes para menores, aquela coisa toda. E realmente a lei, ela deve se adaptar aos novos tempos. Então, como que nós, profissionais, conseguimos nos manter no mercado e necessariamente conseguimos ter sucesso? Gleibe, quanto tempo você já dá aula? Há 25 anos. Eu tenho 45 anos, queridos. Tudo bem? Ou seja, há 25 anos eu ministro aula, desde os 20, que minha primeira faculdade foi de História e depois eu fiz Direito e aí seguimos a vida.
Como que a gente faz para se manter no mercado, queridos? Nos adaptando, nos aperfeiçoando, trazendo novos conhecimentos. Eu não consigo dar a mesma aula que eu daria 20 anos atrás. Mudou, acabou, o público mudou. Vocês querem algo a mais. Hoje o aluno, assim como o nosso cliente, você é cliente, aluno. E o seu cliente, ele quer o quê? Algo objetivo, direto, rápido, sem tergiversar. E há de você não contar tudo o que acontece no processo, porque ele tem acesso à internet. Ele só te liga: oi, como é que está meu processo? Mas ele já viu. Está claro a todos? Então ele só liga para testar a tua, entre aspas, tá? Honestidade. Isso em todos os ramos. Então, claro, gente, nós temos que adaptar aos novos momentos que nós temos. Estava conversando com o meu doutor que estava ali, tá certo? E estava falando o que com ele? Por que vocês não são peritos judiciais? Todos aqui dentro podem ser peritos, independentemente de concurso público. Na segunda-feira, pode dar até uma canja, amanhã é sexta, vai na segunda. Vai e se habilite nos fóruns, e você será chamado como perito. Acorda! Não queira fazer aquela advocacia, aquela corretagem, aquela imobiliária que seu pai e seu avô fazia. Aquilo acabou, ou vai acabar, está minguando. A mudança é outra. Vou falar disso. Mas primeiramente vamos dar sequência ao nosso bate-papo. E claro, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, não tenham milindres, tudo bem? De perguntar. Síndico, primeiro passo, quem pode ser síndico, não é? Síndico pode ser qualquer pessoa entre vírgula. Qualquer pessoa que seja capaz, tá ok, senhores? E maior, é óbvio. É impossível você ter um síndico menor. Por quê? Porque o síndico ele responde civil e criminal. E o menor, vocês sabem que não responde criminalmente. Então o síndico, ele pode ser qualquer pessoa. Requisitos básicos para a escolha do síndico. Claro, senhores, ele tem que ser um líder. Os melhores síndicos, quem já trabalhou sabe muito bem o que eu estou falando. E o síndico é um ótimo canal para ganhar dinheiro, porque é o síndico que vai passar para você, doutora, a cobrança dos condomínios daquele local, e você que vai fazer. Já ouviram falar da arbitragem, não é mesmo? A arbitragem, gente, até na trabalhista agora está brotando. O processo civil já trouxe 2015, 1/3 do novo Código de Processo Civil, gente, só fala em mediação e conciliação. A reforma trabalhista trouxe a arbitragem. O síndico, você tem que trazer o síndico para você. Síndico, você não tem problemas de cobrança de condomínio? E muitas vezes não vai para o fórum? E demora barbaridade para resolver esse negócio? E muitas vezes o fulano sai do apartamento, não paga, e na justiça não consegue cobrar? Senhores, por que não resolver esses conflitos na arbitragem? Qual é a qualificação para ser um árbitro? Apenas maior e capaz. Não precisa ter qualificação nenhuma, zero. Esse tema não estava em pauta, mas eu vou falar também. Tá certo, senhores? Ou seja, Gleiber, eu posso ser árbitro? Você deve ser árbitro, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou falar melhor. Então, o síndico, ele tem que ser um líder. O que significa ser um líder, meus caros amigos? Diferente do chefe. O chefe só manda. O líder, os outros seguem. Chefe só manda. O líder segue. Então o líder é aquele que dá o exemplo. Vou citar aqui alguns exemplos muito simples, não é? Eu admiro muito, vamos lá, Juscelino Kubitschek. Por quê? Exemplo de trabalhador, exemplo de honestidade. Legal, então o cara que eu quero seguir, eu quero ser igual. Ah, que bacana. Eu quero ser igual, por exemplo, vamos lá, jogador de futebol X, Zico. É da minha geração, tá bom, senhores? A molecada hoje gosta do Neymar. Zico, eu adoro o Zico. Tá certo, senhores? Exemplo de competência, de profissionalismo, é um líder, não é um chefe, diferentemente de outros. Então isso que eu quero chamar a atenção. O melhor síndico é aquele que sabe fazer todos os atos os quais ele determina. Se porventura não fazer, ele faz. Vou dar um exemplo muito simples. Tem um espaço simples nosso aqui na Liberdade. Aí vai vendo, tinha um carpete, isso há uns 2 anos atrás,
Tinha um carpete assim, sabe, no chão. Sabe que esse carpete está bonito, que é coisa boa. Quando nós alugamos lá, o carpete era velho. Aí chamamos lá um povo, porque embaixo era taco, para tirar o carpete, arrumar o taco e deixar a coisa bonita, legal. Aí o fulano do taco começou a fazer corpo mole, tá me entendendo? Esse carpete aí, só para eu dar uma grana a mais para ele, entendeu? Tirar o negócio. E ele viu, ele falou, esse cara aí, almofadinha, de terno e gravata, né? Ah, é? O que eu fiz, queridos? Tirei o paletó, tirei a gravata e falei, deixa que eu arranco esse carpete. Comecei a puxar o carpete. Aí começaram a falar assim para mim, não! Falei, ninguém põe a mão agora. Ninguém põe a mão, eu arranco esse carpete agora. Você entende como é a história mais ou menos, senhores? Então, você não sabe fazer, não quer fazer? Eu faço. Aí segue o líder. Esse negócio segue o líder, lembrou o Corinthians, né? Deixa quieto, não quero falar sobre esse assunto. Vamos lá, eu sou São Paulino, pô. Tá bom, sou São Paulino. Nos vemos na Libertadores, corintianos. Qual é a ideia, senhores? E o líder, ele tem que saber resolver conflitos. Ele tem que ser mediador de conflito. A grande dificuldade do síndico hoje é mediar entre o condômino, o condomínio e os outros moradores. Espera lá, tem 10 condôminos que estão devendo. Por que eu só dei desconto para esse? E aqueles outros não receberam? Você pode ter certeza que esses outros vão dar piti. Mas lógico, o líder errou. Se tem que dar desconto para um, tem que dar desconto para todos. Cadê o sentimento da justiça? Captaram a mensagem? Ou seja, a grande sacada, gente, na vida, é tentar o quê? Resolver conflitos. É o que a gente já faz no nosso trabalho. Muitas vezes um funcionário nosso está com, sei lá, dor de cotovelo do outro funcionário. E aí você tem que equilibrar esse prato, equilibrar esse e mais um pouco desse. E se você der aumento para um e não der para o outro, aí está feita a coisa dentro da tua empresa. Então o síndico tem que ter essa capacidade de solução de conflitos. Se for um síndico, gente, ditador, arrumou para a cabeça, hein? Todos arrumaram para a cabeça. Por quê? Síndico ditador é aquele que não há respeito, há medo. Qual que é a diferença do ditador? O ditador não tem respeito, o ditador tem medo. Isso é muito ruim. Por quê, queridos? Porque no momento em que nós consigamos derrubar o ditador, nós vamos conseguir. Porque nós vamos ter o apoio de todos aqueles que também não gostam dele. Então é muito ruim ser ditador. Porque o ditador tem que ficar o quê, gente? Antenado o tempo todo, tá certo? Porque sempre vai ter alguém querendo puxar o tapete dele. Você nunca passou pelo sentimento, muitas vezes, não é? De que estão tentando puxar o seu tapete? Todos nós já passamos por isso. Mas porque são dois fatores que nos influenciam a ter isso, meus queridos amigos. Primeiro, insegurança. E como é que eu faço para não ter insegurança? Eu tenho que ter conhecimento. Você pode ter certeza de uma coisa, meus queridos amigos. Eu vim aqui e eu não estou nem um pouco inseguro, porque eu sei exatamente o que eu vou falar e o que eu posso ouvir daqui de dentro. E pode vir qualquer pergunta, qualquer uma. Porque o máximo que posso fazer, eu falar, Márcio, eu posso usar a internet para tirar a dúvida aqui que eu não sei essa daqui? Talvez seja isso. Então eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês tiverem conhecimento, você não tem insegurança. Essa é a pegada. A audiência, quando a gente vai numa audiência, eu estou tremendo dessa audiência. Lógico, você não estudou o processo. Você nem leu o inicial. É lógico que vai tremer. Você não sabe que você vai trombar lá? Você conversou com a testemunha? Não, vou conversar com ela faltando 10 minutos para a audiência. Não. Se você estudou o caso antes, conversou com testemunhas, a coisa fica muito melhor. Então, queridos, o primeiro passo é esse. E a segunda forma que o líder, no caso aqui, o ditador, pode cair, porque sempre ele sabe que ele impõe, ele não resolve conflitos. Foram liberados 2.500 documentos novos da época do assassinato de John Kennedy. Isso na semana passada, né? O Trump liberou, claro, e foi liberado. E aí, analisando alguns documentos, vimos lá, pasmem, que o John Kennedy tentou matar o Fidel Castro apenas 24 vezes. Não 24, não ele, o Kennedy, óbvio, mas tentaram matar, entende? Veneno, mulher, que ele sabia que ele era mulherengo, mandou espiã, aí a espiã se apaixonou pelo cara.
Entendeu o rolo? Então o que eu quero chamar de a vida do Fidel Castro deve ter sido um ó, porque todo dia alguém está querendo tentar me matar, para poder tirar aquele ditador dali. Então, gente, o síndico, ele necessariamente, ele tem que ter essa capacidade de resolver conflitos. Esse é o melhor síndico. Base legal disso, artigo 1348 do Código Civil. 1348 do Código Civil determina que o síndico tem responsabilidade civil pelos seus atos. Em outras palavras, o síndico, ele responde como pessoa física dos atos de ação ou omissão que ele não fez. Era para ter limpado vamos supor, era para ter pedido para que seja feita a limpeza na piscina, ou a manutenção do elevador, ou a troca dos batentes ou dos corrimões das escadas. Foi pedido para poder trocar a instalação elétrica. E o síndico esqueceu, foi claro? Sabe aquele síndico que fala, deixa para depois que nada vai acontecer? E acontece. Em outras palavras, meus caros amigos, a responsabilidade será dele, por ação ou por omissão. Vamos pensar nessa piscina, a coisa mais grave que pode acontecer numa piscina, meus caros amigos, uma criança cai na piscina, é sugada pelo duto, ok, senhores? E aí acontece uma fatalidade. Esse síndico responderá, queridos. Você não tem a menor dúvida, civil, que não adianta que pague uma situação dessa, mas principalmente criminalmente. Tá ok? Vai responder, é o que determina o 1348. Mas o síndico, ele pode ser o quê? Destituído. Vamos imaginar que você chegue em um condomínio e fale ali, como que é o síndico aqui? O síndico é extremamente... nunca está. Até nas assembleias ele não aparece. Nunca ouviu falar isso? Na assembleia o síndico não vai. Que raio de síndico é esse? Ele pode ser destituído, e a base legal é o 1348, desde que ele não cumpra as suas atribuições. Se o síndico não cumprir as suas atribuições, não há o que se falar em manutenção desse síndico. E ele pode ser trocado, ele pode ser, enfim, alterado por outra pessoa, a critério da Assembleia. Bom, prestação de contas. Não preciso nem falar que esse é um dos maiores problemas do síndico. Síndico honesto, prestação de contas, nota, RPA, tudo certo. Síndico, qual que é a grande mancada dele? Não fazer a prestação de contas de forma correta, de forma adequada. Isso vai acarretar, queridos, de sobremaneira o quê? Dúvidas sobre os gastos que aquele sindicato teve, que aquele condomínio teve. Diante deste fato, e deixar isso muito bem claro a vocês, a prestação de contas deve ser exibido para qualquer condômino que queira ver. Não é restrito apenas a alguns. A prestação de contas é para qualquer condômino que queira ver, tá? Porque tem síndico que esconde. Só vou mostrar para o meu conselho fiscal. Não, eu quero ver também. Claro? Outra, todas as despesas, queridos, devem ser o quê? Documentadas. Toda despesa deve ser documentada, sem dúvida nenhuma. Agora o síndico está escondendo as contas. O síndico não está mostrando, e ele só mostra para o conselho fiscal. O que pode fazer o condômino, senhores, ou grupo de condôminos? Entrar com uma ação judicial de exibição de contas. Esse é o título, esse é o documento. Você deve ofertar, propor esta ação na Justiça Civil, pedindo para que ele apresente as contas. E se ele apresentar as contas e estiver tudo certo, não tiver nenhum erro, temos que pagar alguma indenização ao síndico que estávamos desconfiados? Nenhuma, porque é obrigação dele apresentar essas contas. Tá claro? Perfeito. Gente, primeira dica para poder passar numa reunião com o síndico. Primeira dica, você tem que falar para ele: o arquivo deve ser claro e organizado. O arquivo da documentação tem que ser claro, tem que ser organizado. Se for um arquivo desorganizado, daqueles que pegam os papéis e jogam numa pasta única,
Ainda bem que a pessoa faz isso, que você sabe que o documento vai estar lá, naquela bagunça. Dura aquele que paga e joga fora o negócio. Aí complicou. Então o documento tem que ser, obviamente, muito bem arquivado. Outra, todo serviço do condomínio, impreterivelmente, tem que ter o quê? A exigência de nota fiscal, ou no mínimo um RPA, recibo de pagamento de autônomo. Aquele pintor, enfim, aquela pessoa que vai fazer a devida prestação. E outra, gente, e tem que ter a cooperação do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal sempre indicamos que sejam pessoas minuciosas, não técnicas, mas o Conselho Fiscal deve ser minucioso, do tipo, entrou tanto, saiu tanto, cadê o recibo? Fechou, bateu as contas, tá bom? Isso é importante que vocês também anotem. O que mais é importante? O síndico, ele tem uma obrigação que poucos fazem força para isso, porque é uma coisa chata de se fazer, de ligar no apartamento, né, de ligar lá no bloco, enfim, ligar no número, e cobrar o condomínio, e cobrar a despesa. Olá, tudo bem? Quem está falando é o síndico. Você já está 2 meses atrasado no condomínio, né? É um negócio chato. E se for aquele fulano que joga bola com a gente toda quinta-feira à noite? Ô, meu irmão, não tem como pagar lá, tá? Pô, o cara joga bola comigo, bicho. Pô, situação chata, né, bicho? Chata demais de fazer isso. Ah, não. Depois a gente conversa, vamos jogar bola agora. Pronto, tá bom. Mas só que o síndico, ele tem a obrigação de fazer a recuperação de crédito. Todo síndico tem a obrigação de fazer a recuperação de crédito. Aí você entra, árbitro. Síndico, é chato cobrar condomínio, não é? É chato pra burra, ainda mais tudo camarada. Aqui, o edifício é 1 por andar, meu. Sabe como é que é? Só tem granfino, mas ninguém paga. E é chato um negócio desse. Eu tenho uma solução para você. Por que você não me elege como árbitro? Aí como é que funciona o passo a passo da história e quanto que você deve cobrar para isso? Quanto que eu cobro? Nada. Absolutamente nada. Até explodir a bomba. Explodiu a bomba, é hora de me chamar. Vamos fazer uma assembleia, e nesta assembleia será colocado de forma expressa que foi eleito um árbitro que resolverá todos os conflitos do condomínio. E agora detalhe, esta cláusula, para constar, para ter validade na ata de assembleia, tem que ser uma cláusula cheia. E o que é cláusula cheia? É o nome completo do árbitro e sua qualificação com endereço e telefone. Repetindo, assembleia, boa noite pessoal, estamos aqui fazendo uma assembleia com o objetivo de ressarcir os valores do condomínio, e foi eleito um árbitro, Gleibe Prete, brasileiro, casado, advogado, RG, papapá, CPF, endereço e telefone. Essa cláusula é cheia. Vários condôminos, né, já se deram bem, porque quando colocaram os dados do árbitro na ata da assembleia, colocaram apenas que foi eleito uma arbitragem. Isso é nada, é totalmente nula de pleno direito, tá? Então, gente, cheguem em seus clientes, cheguem nos condomínios e ofereçam essa oportunidade. Legal. Constou o teu nome como árbitro, legal, cláusula cheia. Uma vez que o condômino não pagou, você será acionado, e você, na sua câmara arbitral, que pode ser o seu escritório, pode ser uma sala alugada, pode ser uma sala de um colega, não necessariamente a tua sala. Se for a tua, ótimo, Deus abençoe, tá certo, senhores? Mas eu não tenho, relaxa. Você intima o devedor e ele é obrigado a comparecer. Caso ele não compareça, só apareça o síndico, mesmo assim você preferirá uma sentença arbitral. Tem 200 modelos na internet, pega o mais bonito, tá certo, senhores? É cupicolo famoso, cupicolo. Uma vez que você intima essa pessoa dessa sentença e ela não paga, já entra direto com a execução.
E aí você coloca multa de 100% e assim sucessivamente. Gente, é uma ótima forma de solução. É bom para as partes porque toda a Câmara Arbitral é sigilosa. Não importa o tema. Entrou numa Câmara Arbitral, não pode ser pública, exceto se for uma arbitragem para administração pública. Uma licitação que vai ter uma cláusula arbitral, aí obviamente que isso tem que respeitar o princípio da publicidade. Mas do contrário não, tá certo? Em outras palavras, tem que constar esse segredo, mesmo que seja proposta essa ação de execução, não será divulgado isso a terceiros. Isso é bom para o nome do condômino e do condomínio, porque não fica ventilando na justiça o nome das partes. É uma grande vantagem. Quanto que o árbitro ganha? Praxe de mercado: 20% sobre o valor devidamente corrigido. Então, se o fulano está 1 ano sem pagar o condomínio, pega esse valor, 20% é do árbitro. Tá claro? Glebe, se for um condomínio, isso que você falou aí, caríssimo, né? 1 por andar, papapá, pode diminuir? Pode negociar. Você pode negociar, gente, de 1 até 99%, porque o valor do honorário não pode ser maior do que o principal, por obviedade. Mas normalmente a praxe determina 20%. Isso é muito legal. Ofereça esse trabalho, peça para que o síndico terceirize a atividade da cobrança. Ficou claro a todos, queridos? Tudo bem? Oi? Esses 20% é o condomínio que paga ou é o próprio devedor? Excelente a tua pergunta. Do valor a ser pago é descontado os 20% que é do árbitro. Então imaginemos que deu 10 mil reais, somando tudo. O condômino pagou os 10 mil, ok? 2 mil reais é seu, 8 para o condomínio. Bom, tá bom? Devidamente corrigido. Tá claro a todos? Outro item, alguma pergunta, senhores? Tudo bem? Bora? Outro item também. Como que a gente faz para fazer uma cobrança que seja produtiva? Como que é a cobrança tradicional, não é? Cobrança tradicional é aquele português da padaria, não é? Que, né, com o lápis da orelha tal, que fazia a cobrança. Não. Você tem que fazer um cronograma e visualizar para todos os condôminos aquele tipo de cobrança. Vou dar um exemplo. Primeiro mês de atraso será feita uma advertência. Segundo mês será encaminhado para arbitragem. Terceiro mês será marcada audiência na arbitragem. Quarto mês será proposta a execução. Gente, havendo um cronograma de cobrança, você recebe muito mais fácil do que se você for cobrar mês a mês. O que a pessoa pensa? Eu posso dever 2 meses, que não pega nada, e é no terceiro mês que a coisa começa a feder. Então ele vai e faz um acordo dos 2 meses passados, e atrasa mais 2, aí pá, mais 2, atrasa. Quando há um cronograma de cobrança, fica ótimo. Procure fazer isso, procure orientar o seu síndico a realizar isso, ok? Isso é muito legal e dá resultado, viu, queridos? Não tenha dúvida. Outra, meu querido Guilherme, pois não, meu irmão. Uma dúvida. O doutor cogitou a possibilidade de multa de 100%. Isso não é abusivo? E outra, não teria que ser objeto de uma assembleia? Essa autorização pelos condôminos? Da multa ou da arbitragem? Do estabelecimento dessa multa. Perfeito, Guilherme. O que fala o Código Civil no artigo 389? Ele fala basicamente que a multa não pode ser maior do que o principal. Não é à toa que na área trabalhista a gente pode colocar multa de 50% até 100%, caso a empresa não pague. Então a multa, o acessório, nunca pode ser maior do que o principal. Então até 100% o senhor pode colocar a multa, sem problema nenhum, desde colocado isso em ata de assembleia e colocado isso, votado isso entre todos os condôminos. Bacana. Obrigado, Guilherme. Senhores, outro erro crasso do síndico. Por exemplo aqui,
vou usar o Guilherme que ele acabou de perguntar e me permita, Guilherme, né? Vocês todos são condôminos. Olha pessoal, agora eu vou entrar num tema delicado aqui. Vamos falar sobre cobrança de condomínio. E sabe quem está devendo? O Guilherme. Olha, na frente de todo mundo. Ó, Guilhermão, pô, tá difícil assim, hein? Isso tem um nome: dano constrangimento, dano moral, da esfera civil, da esfera penal. A cobrança em assembleia é sempre por unidade. Olha, eu vou passar agora para vocês aqui a relação dos devedores desse mês. Vamos lá, números: 41, 60, Tudo bem que a gente sabe quem é. Tudo bem, senhores? Mas não é uma coisa velada. Tá claro? Então, cobrança sempre feito em unidade, tá bom? Sempre feito através de unidade. Agora deixa eu entrar um pouquinho, né, fazer uma simbiose aqui entre condomínio e direito do trabalho. É claro que dentro de um condomínio existem os funcionários. E aí eu tenho que falar agora sobre reforma trabalhista. Vamos falar o que mudou drasticamente, ou melhor, o que vai mudar drasticamente a partir de sábado, gente. Sábado, primeira coisa, as pessoas que já têm direitos, como hoje, eu fiz hora extra hoje, eu vou entrar com uma ação segunda-feira. Segue a lei nova ou a lei velha? É claro que é a lei velha. Gente, isso está me lembrando o Código Civil em 2002. O Código Civil em 2002, nós trabalhávamos com 2 códigos. De tal data, tal código. Código 16. Lá o código, lá atrás. E de tal data, o novo código. Vai funcionar da mesma maneira. Eu estou vendo uns papos essa semana que os advogados do escritório estão virando à noite trabalhando para terminar as petições, para poder protocolar até sexta-feira, porque senão segunda-feira perde tudo. Ô gente, tá parecendo... Que isso, cara? É advogado falando isso? Você entendeu, senhores? Tá até paura de falar um negócio desse. Não pode, tá errado. Vamos lá. Queridos, primeira novidade que nós temos, claro, isso aí é imprescindível, grupo econômico, porque você sabe que tem essas construtoras e é tudo o mesmo dono muitas vezes. E eles têm o quê? Várias torres, vários condomínios. O que é considerado hoje como grupo econômico? O que a gente faz na prática hoje? A gente não entra com a ação, arrola aquele condomínio e como tem várias outras torres daquele dono, a gente arrola todo mundo. Não é isso, senhores? E deixa a responsabilidade solidária. Com a reforma trabalhista, primeira novidade para quem quiser anotar, isso vale muito a pena. Para caracterizar grupo econômico, só se tiver a interação do sócio. Repito, para ter grupo econômico, só se tiver a interação do sócio. É o artigo 2º. O que significa isso? O sócio só será responsabilizado da outra empresa dele se você comprovar ativamente que ele trabalha naquela empresa e dá ordens também. Se for só o sócio capitalista, que só dá dinheiro e espera no fim do mês que o dinheiro caia na conta dele, não tem mais grupo econômico. Está claro isso a todos? O grupo A, o que não há é a responsabilidade. Está claro? Então, já tiramos a primeira aí, 1-0 para o patrão. Vamos para o 2º artigo. Vamos ver quanto vai dar esse jogo, tudo bem? Eu sei que você já sabe o resultado. Tá certo? Vamos lá. Segundo, gente, prescrição. Prescrição, como é que funciona? O empregado, os nossos empregados do condomínio, eles têm 2 anos para entrar com uma ação, e uma vez que ele entra com a ação, ele tem direito aos últimos 5 anos. Bacana. Isso não se aplicava, queridos, ao INSS. Lembra que aquelas ações declaratórias não tinha prazo prescricional? Exemplo, eu trabalho há 20 anos nessa empresa, e necessariamente, meus caros amigos, há 20 anos, obrigado, irmão, nessa empresa, e eu não tenho registro. Concorda que eu vou entrar com uma ação hoje e eu tenho direito a receber 20 anos de INSS? Com a reforma trabalhista não importa mais o tempo. Mesmo em INSS, o empregado só vai receber os últimos 5 anos.
Compensa registrar funcionário agora? Claro que não. Então vai ter um monte de condomínio, gente, tudo fazendo, sabe o quê? Contratinho meia boca com o pessoal. E vamos tocando a vida. Outro detalhe. Vamos lá, então esse é o artigo 11. Tudo bem? Mais um detalhe que se faz importante para todos vocês. Isso oriente o seu cliente, oriente o síndico. Artigo 47 da CLT. Olha só. CTPS, tá? Carteira de Trabalho e Previdência Social. O que determina hoje a CTPS? Entrega a CTPS para o patrão tem 48 horas para fazer a anotação em carteira, devolve, acabou. Tudo bem? Não precisa explicar nada. Mudou. O prazo é o mesmo, 48 horas. Mas, se não for explicado ao empregado o porquê daquela alteração ou atualização em carteira, o empregado vai pedir uma multa por não saber o porquê que foi alterada a sua carteira. Alteração como, Gleibe? Mudança de cargo, tá certo, senhores? Gratificação a mais, aumento de salário, férias, dissídio coletivo. Mas o que o reclamante vai falar numa ação? Que ele desconhecia aquela informação. Então, o que todo condomínio e toda empresa tem que fazer a partir de sábado? Se atualizar a carteira. Atualiza a carteira e faz o que, gente? Um recibo, um documento de atualização de carteira, praticamente desenhando para a pessoa o que ela fez. Entende? Foi anotado na página tal da sua carteira, suas férias que ocorrerão de tal dia, a tal dia. Tem que desenhar. A pessoa assina esse documento e a empresa fica. Porque ele vai para a justiça e vai dar uma de João sem braço. Eu não sei de nada. E vai ganhar a multa. Tá tudo bem? Tudo em paz? Outra mudança, meus caros amigos. Agora é o artigo 58. Olha só. Hora in itinere. Sabe aquele tempo gasto do empregado, da sua casa, da empresa, da sua casa? Esquece, hein? Esquece. Não existe mais, hein? Morreu. Gastou 5 horas para ir trabalhar e 5 horas para voltar. Esquece. Não existe mais a hora in itinere. Então, sabe o que eu estou pensando? Eu estava dando aula sábado passado para um grupo e tinha uma aluna de Uberaba, Minas Gerais, tal, legal. E ela falou que lá é muito comum a cobrança da hora in itinere, porque existem muitas usinas de cana. Muitas usinas de cana. E o pessoal tem o que, gente? Todo o trabalho para poder ir até a usina. Local de difícil acesso, não tem transporte público e a empresa fornece transporte. A partir de segunda-feira, eles podem demorar 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Eles não têm mais direito à hora in itinere. Tá claro isso? Lá vai! Já perdi a conta quanto a esse jogo, já passou do 7-1 já. Lá vai mais. Agora podemos ter o teletrabalho, não é? Podemos trabalhar em casa, registro em carteira, que bacana, não é? Vamos lá, você trabalha na empresa, a empresa chega para você e fala: olha, você vai trabalhar daqui a 15 dias na sua casa. Primeiro, quem que vai pagar o computador, internet, luz? Porque você vai precisar de um computador, meu filho. Tem que comprar uma cadeira adequada. Não dá para usar a mesa da cozinha. Entendeu? A mesa da cozinha é para um quebra-galho. Um quebra-galho. Aqui não. Quem que vai pagar esse negócio? Depende do contrato. Se for assim, olha, estamos precisando de pessoas para trabalhar nas suas casas. Só que quem vai pagar? O computador. Tem que ser um computador bom. Não dá para ser aquele, né? Tem que ser um bom. Internet, tudo, quem vai pagar? É o empregado. Acabou. Se quiser aceitar, será assim. Meu querido, antes dessa lei, o que você recebia da empresa, você usava e pagava extra quando você trabalhava. Acabou isso também. é exatamente a cereja do bolo. Boa, é o artigo 62, inciso 3. Não existe mais hora extra para o teletrabalho. Você pode trabalhar 24 horas por dia na tua casa. Só levantar, não, nem levantar pode mais. Deixa a pessoa sentada com soro.
E põe lá um comadre para fazer xixi, acabou. Nem levanta mais. Não tem mais hora extra. Treinamento e acidente de trabalho. Boa a tua pergunta, meu querido Guilherme. O local de trabalho obrigatoriamente tem que ser constantemente visto pelo empregador. Ir até o local, bater fotos, mandar um representante ir, para ver se há posto, condição de trabalho. Imagina o cara que está lá em... Entendeu? Não vai, mas... Se já não tem título, ele vai até a casa do camarada. O que acontece, querido irmão? Para a empresa se safar do acidente, para a empresa excluir do acidente, tem que visitar essa pessoa, tem que mandar e-mails com treinamento, tem que, por exemplo, mandar cartilhas ou relatórios para essa pessoa. Enfim, dá uma atenção, ou pedir para ela bater foto, ela mandar para a empresa, tem que ter essa segurança. Por quê? É uma das hipóteses de excludente do acidente. Se essa pessoa está sentada, totalmente irregular, e dá um desvio de coluna, a empresa é responsável. Mas se não, consegue excluir completamente. Boa dica, obrigado. Então, gente, o grande babado da história aqui é que não tem mais hora extra, foi claro? Acabou, tchau e benção. Próxima observação: hora de intervalo, hora de refeição, artigo 71. O que determina, queridos, o artigo 71 agora? Se aquele funcionário do condomínio, queridos, tem uma hora de almoço, e ele não cumpre a hora de almoço, o que normalmente nós pedimos? Né? A hora cheia, mais 50%, mais reflexos. Mesmo que ele tenha trabalhado 1 minuto na hora de almoço. A gente pede tudo. Com a reforma trabalhista, isso mudou. Só será devido o período que efetivamente ele trabalhou. Então, se você tem 60 minutos, descansou 40 minutos e só trabalhou 20, você só vai receber os 20. Com 50%, aí vem o X da questão, só que a título indenizatório. Qual que é a diferença disso, gente? É extraordinariamente grande. Remuneração é assim: eu recebi uma verba com natureza remuneratória, tem reflexo em FGTS, 13º, férias e todo mundo fica feliz. A título indenizatório só paga aquelas horinhas e acabou, não tem reflexo naquelas verbas. Entendeu que vai ser um ótimo negócio para a empresa tupir o pessoal de trabalho para que vocês trabalhem na hora do almoço? Só vou pagar aquelas horinhas mesmo, e o lucro que você vai me dar é muito maior do que eu vou pagar. Legal, né? E aquela coisa da segurança e medicina do trabalho, para evitar fadiga, isso e aquilo, acabou, hein? Acabou. Outra observação ainda no 71. Hora de almoço pode ser reduzida para 30 minutos. Então, quem tinha direito a 1 hora, pode passar para 30, mas necessariamente tem que estar em acordo ou em convenção coletiva. O condomínio pode impor isso, desde que seja feito um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Do contrário, não. Lembrando que ele sai meia hora mais cedo, né, gente? Não é que vai trabalhar meia hora mais cedo, tá? Eu nunca fiz 1 hora de almoço. Tá certo, senhores? Normalmente assim, meu almoço eu chego do restaurante e falo, você tem mais rápido aí no prato. Agora tem um cozido aí, então põe esse cozido aí. Hoje foi assim. Deu para entender a história, senhores? Mas é claro que o ideal é 1 hora de almoço, né? Enfim, tá. Mas esquece, tá bom? Outro item que eu quero chamar a sua atenção, meus caros amigos, que até anotei para todos aqui: férias. O grande erro do síndico é achar que conhece tudo de lei. E ele fala assim: agora as férias podem ser divididas em 3 períodos. Tá certo. 10, 10, 10. Já errou, né? 30 dias de férias, sendo que um desses períodos tem que ser pelo menos 14 dias. 30 dias podem ser divididos em 3 períodos, desde que um desses períodos seja pelo menos 14 dias. Bom, vamos fazer conta? 30 dias, eu já tirei 14, estão sobrando 16. Pode ser feito 8 e 8,
pode ser feito 11 e 15, porque o mínimo de férias agora são 5 dias, não 10. Sabe um dia ótimo para você sair de férias? Sexta-feira de carnaval. Vamos fazer, sabe 5 dias? Contando sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas, você volta depois do almoço, tá? Boas férias. Tá claro isso a todos, senhores? E existe alguma irregularidade, alguma ilegalidade nisso? Não. Existe uma imoralidade, né, gente? Mas não ilegalidade. Então pode ser feito isso. Já chego até você, meu irmão, só um detalhezinho. O que muitos condomínios fazem? As férias foram divididas em 3, ok? O condomínio divide o pagamento em 3 vezes também. Tá pedindo para pagar de novo, né, gente? O que fala a CLT, isso não foi alterado. As férias devem ser pagas 2 dias antes do início das férias. Ponto. Primeiro período, mesmo que seja de 5 dias, já deve ser pago as férias integralmente. Nada de parcelar o valor das férias, hein? As férias podem ser parceladas, mas o pagamento não. Meu querido, O prazo de 1 ano e 11 meses parece que continua o prazo para tirar férias? boa tua observação. Período aquisitivo, os 12 primeiros meses. Período concessivo, os próximos 12 meses. Continua da mesma maneira, só que aí a mancada. Muitos vão dar os 30 dias, e esses 30 dias, parte desses 30 dias, extrapolam os 12 meses. Tipo, dá 15 dias dentro e 15 dias fora. O que a jurisprudência sempre falou? Se cair algum dia fora do período concessivo, tem que pagar outras férias. Com a reforma, só paga em dobro aquilo que excedeu. Todo mundo entendeu a pergunta dele e a minha resposta? Mas agora, vamos lá, muita calma. Eu sei que depois de 2 dias de congresso, chega essa hora aqui, é só choque elétrico em vocês. Então lá vai. Então, não, claro que é, mas gente, vale muito a pena fazer isso, sem dúvida nenhuma, muito a pena, tá? Eu tenho 30 dias de férias, e as férias devem ser concedidas até o mês que vem, dezembro, um exemplo. Só que foram me dados os 30 dias de férias, só que 10 dias desses, passou o período que era devido. O que fala a lei hoje? Que deve ser dado novas férias em dobro. Com a reforma, só aquele período que passou é que será em dobro. Não tudo. É como a hora do almoço. Hoje é tudo, agora só vai ser o pedaço. Tá? Outra observação que eu chamo a atenção de todos aqui: empregadas mulheres. Antes, Guilherme, pois não, querido? Me corrija se eu estou enganado. O senhor falou em férias, da férias do carnaval. Ela sai na sexta, volta Na quarta. na quarta. Perfeito. A nova regra não diz que tem que ser 2 dias antes de final de semana e de feriado? 2 dias antes de feriado e fim de semana. Então, se eu der a conta, Ele teria que tirar férias na quarta. na quinta, sexta, sábado não é fim de semana. Não sei que o sábado seja trabalhado também. O descanso semanal remunerado é o domingo. Então podemos tirar essas férias da quinta. Informo ali 30 dias antes. Então bora. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Terça, quarta ele volta. Na sexta, se houver aquele aviso anterior e for dispensado da quinta, tudo bem. Mas tem que ser dispensado da quinta-feira. Nesse caso. Mas aí a contagem que a gente faz não é o sábado, é o domingo, que é o descanso semanal remunerado. Outra coisa. Mulher, artigo 394. Mudaram algumas coisinhas para a mulherada aí, hein? Primeira coisa, antes da mulher fazer hora extra, ela não tinha direito a 15 minutos de descanso? Tinha ou não tinha? Nunca ninguém deu mesmo. Já que nunca ninguém deu, não dá mais, não tem. Então, mulher, você pode trabalhar 8 horas e na sequência mais 2. Aguenta o tranco aí. Não tem mais os 15 minutos antes. Já era. Outra coisa também importante sobre a mulher. A mulher, ela tinha aquele período, tá certo, senhores? De 2 domingos no mínimo por mês de descanso semanal remunerado. Veja, todo trabalhador tem direito a um descanso semanal por semana. São 4 por mês. A mulher podia ser assim: primeira semana, terça-feira; segunda semana, quinta; mas os 2 últimos tem que ser domingo. Tá claro, mulheres?
Nós, homens, das 4 semanas, pelo menos um tem que ser domingo. Aqui pode ser sábado, terça e sexta. Tá claro? Não existe mais essa regra. A mulher também agora só tem direito a um domingo por mês. Isso foi o lobby do shopping. Gente, o shopping não dá nenhum domingo, ainda mais agora fim de ano. Não, mas não dá nenhum domingo. Imagina agora. Tá certo? Então a lei mudou também isso para a mulher. Outra coisa. Mulher, você está gestante. Meus parabéns, que venha com saúde e que seja São Paulino. Tá certo, senhores? Aí a pergunta que eu faço aqui a vocês: eu trabalho em um local insalubre. A mulher, melhor dizendo, trabalha em um local insalubre. Pode trabalhar? O que fala a lei atual? A lei atual, que vai entrar em vigência, ela fala: se for grau máximo, não pode. Se for grau mínimo e médio, tem que ter um relatório médico. Ok? Vai sair uma MP, já deveria ter saído. Vai sair uma medida provisória pelo Michel Temer, esperamos. Já era para ter saído, para a gente já ter discutido, para a gente já ter falado, né, gente? E você sabe que a MP não tem vacácio legis. Veja, a lei trabalhista, nós já estamos discutindo ela há 120 dias. É que o pessoal deixa sempre os 45 do segundo tempo, entendeu? Para descobrir. Mas, via de regra, teve um vacácio legis para descobrir. A MP, ao que tudo indica, também será publicado no mesmo dia da lei, ou seja, sábado, e vai falar sobre a mulher. Então hoje, sem a MP, se for grau máximo, não pode. Se for grau mínimo ou médio, com atestado médico. Mas isso deixa um asterisco. Por quê? Talvez mude isso a partir de sábado, não sabemos. Vamos ver a MP, né? Outro item que eu chamo a atenção de vocês, gente: remuneração, é o artigo 452. Como que é feito hoje? Veja, eu trabalho nesse hotel Noble Downtown, bonitinho o nome aqui do prédio, Noble Downtown, muito bem. E necessariamente, meus queridos amigos, eu recebo um fixo e um prêmio mensal, ok? Eu entro com uma ação na justiça. O que vai caracterizar? Que esse prêmio mensal, ele é habitual, e ele sendo habitual, ele é considerado como salário. Então eu tenho direito a receber todos os reflexos desse bendito prêmio. A partir de sábado, não mais. Todo prêmio que eu receber tem natureza puramente indenizatória, não é considerado remuneração ou salário. Qual o reflexo disso? Pensa, por exemplo, queridos, em vendedores, que eles sempre encobertaram a situação de que maneira para nós? Paga-se um fixo, mais um prêmio e só recolhe sobre o fixo e deixa quieto. Acabou, hein? Acabou. Uma vez que você recebe um fixo, você pode receber mensalmente um prêmio. A empresa só tem que tomar um cuidado, tem que dar conotação de prêmio, porque se não tiver a conotação de prêmio, caracteriza como salário. Mas a lei, gente, ela é extremamente expressa: prêmio não é mais salário. Entendeu? Que vai ter de empresa, enfim, gente, que vai encobertar o salário com o prêmio. Está claro a todos? Outra, ajuda de custo. Hoje como é que funciona a ajuda de custo? Se você receber 50% ou mais sobre o seu salário, esse 50% deve ser integrado ao salário. Recebo R$1.000 de salário, se eu receber R$500 ou mais, necessariamente esses 500 tem que ser integrado ao meu salário. Legal. Com a reforma trabalhista, não existe mais limite de ajuda de custo. Eu posso receber R$1.000 de salário e 10 mil de ajuda de custo. Todos os pagamentos das minhas verbas serão feitos sobre os R$1.000. Capiche? Inclusive FGTS, inclusive INSS, querido. Olha o tamanho do abacaxi. Ou seja, entendeu que um monte de empresa vai recontratar as pessoas, senhores, com novas formas e modalidades de contrato? Mais uma, condomínio, atenção, essa é para você: contrato intermitente. O que é isso lá no 452A?
Contrato intermitente. Que raio, que diabo de coisa é essa? Coisa esquisita que você está falando, Gleiber? Vem cá, vou falar. Contrato intermitente é aquele que o empregado pode ser chamado esporadicamente e somente receberá por hora. Exemplo, eu fui chamado para poder fazer aqui esse congresso. Legal, estou muito feliz mesmo. Só vai ter outro não sei quando, daqui 3 meses. Legal, bacana, estão todos convidados. E eu vou ser chamado de novo. Então, mas veja, talvez sejam outros professores. E eu seja chamado daqui a 3, 6 meses, no próximo, terceiro. Tá ok? O que eu chamo a atenção de vocês? O intermitente é para esse contrato, que é totalmente esporádico. Então pensem vocês, aquelas pessoas que o síndico vai chamar para poder prestar um serviço eventualmente lá no condomínio, que não vai dar mais vínculo. Vou dar um exemplo, jardineiro, que você sabe que tem condomínio, gente, que tem um jardim que parece o jardim ali de, tá certo, senhores? De Marsella, né? Que tem até uma cópia aqui em São Paulo, que é o Museu do Ipiranga, né? Mas parece o jardim de Marsella. E esse jardineiro, ele é chamado a cada 15 dias, o mesmo jardineiro. Sabe o que faz o jardineiro? Ele está com uma ação hoje e ganha. Não vai ganhar mais, porque ele vai ser considerado contrato intermitente. Está claro a todos? Quem vai fazer esse contrato, adivinha? Nós. E vamos cobrar, lógico, né? Lógico. Está claro, senhores? E não tem esse modelo na internet. É novo? E como é que eu faço? Pede inspiração divina e começa a digitar. É assim que funciona. Coloca lá as cláusulas, vai embora. Tem que funciona exatamente assim. Outro ponto que Agora, uma coisa, gente, que não foi discutida na reforma, e muitas pessoas vão ser nessa conotação e não sabem, é o artigo 442A, autônomo. Esse artigo, o 442A, é a bala de prata da CLT. É a bala de prata. Senhores, vamos lá. Eu tenho aqui vocês, meus funcionários, tudo bem? Legal. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar todo mundo embora, vou pagar as verbas rescisórias, que não precisa mesmo mais mandar para o sindicato. Eu vou fazer a rescisão aqui mesmo, e vou parcelar ainda, tá? Alguém não quer? Vai para a justiça, vai demorar 2 anos só para ver a primeira audiência. Tá limpo? Vamos, então lá. O que eu quero fazer? Eu vou mandar vocês embora, vamos fazer a rescisão, e eu vou parcelar de todo mundo. E você vai me contratar como temporário? Não, temporário tem que esperar 1 ano e meio. Autônomo não. Autônomo eu posso contratar amanhã. Deu para entender, queridos? Então vamos fazer a seguinte continha. Gente, a gente é consultor de empresa. Os contratos já estão prontos, com a data do dia 13 de novembro. Deu dia 13, vai fazer fila de empregado. As rescisões já estão prontas. Só está esperando segunda-feira para dar a machadada. Sabe o boi que está no caminho para o abate? Está exatamente dia 13, pum, corta. É assim que funciona. Oi, querido. Com relação a essa decisão parcelada, o empresário pode fazer isso? Pela nova lei, não é obrigatório pagar de uma vez, pode parcelar da forma que ele achar que convém. A pergunta da senhora é muito pertinente. Vamos lá. Normalmente as verbas rescisórias, elas devem ser pagas até 10 dias, se for aviso prévio cumprido, o primeiro dia se for indenizado, depois tudo. Muito bem. O sindicato sempre exigiu o pagamento no período correto, e caso não havendo o pagamento, uma multa de um salário a mais. Muito bem. Não tem mais a figura do sindicato nessa história de rescisão. Então o empregado ele recebe as verbas parceladas. Se ele for para a justiça, o que ele vai receber a mais? Um salário a mais dele. Não é que é permitido, mas facultou-se. Deu-se essa brecha na lei. É uma brecha que entra um camelo. Tá certo? Um camelo. Então o que eu chamo a atenção de vocês aqui, queridos? Aí eu contrato você como autônomo. Só que o autônomo tem que ter 2 requisitos para ser autônomo. Todo mundo pode ser autônomo aqui, até eu. Todo mundo. São 2 requisitos. O primeiro, queridos amigos, ele tem que ter a parassubordinação.
O que vem a ser a parasubordinação? É o autônomo que conduz o trabalho. Em outras palavras, Gleibe, você é um autônomo, legal. E você é professor, legal, adoro. Só que é o seguinte, a tua matéria é essa, só que a forma como você vai dar e a ordem como você vai ministrar é com você. Isso é a parasubordinação, gente. Eu recebi uma ordem do meu chefe Júlio de dar uma palestra hoje sobre síndico e mais alguns temas. Agora a ordem e os exemplos, ninguém me fiscalizou o que eu tinha que falar. Isso está onde? Está claro a todos, senhores? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Pensa no pintor. Pintor, você tem que pintar essa sala, tá vendo? Bonita a sala, né? É o seguinte, você tem até às 6 horas da tarde para pintar. Se ele quiser começar por essa parede, por essa, ou por essa, ou por aquela, é ele que vai tocar. Ele é o autônomo. Isso é parasubordinação. Ele recebeu a ordem, só que a condução do trabalho é com ele. Está claro isso a todos? E o segundo requisito para ser autônomo? O autônomo, ele pode se fazer substituir. O autônomo, ele pode mandar uma outra pessoa no lugar dele, vírgula, desde que seja a mesma qualificação. Então, por exemplo, eu chego para o Júlio, Júlio, amanhã vai ter um congresso lá com o pessoal, bacana, legal. Eu não vou ir, mas vou mandar alguém no meu lugar. Tá bom, Gleb, você pode mandar, desde que seja alguém da sua mesma qualificação. E experiência? Embaçado, hein? É ruim de achar, hein? Porque cada um aqui tem a sua experiência. Quanto espelho. Boa, um holograma, boa, um holograma. Queridos, então é isso que eu chamo a atenção de vocês. O autônomo pode se fazer substituir, mas desde que seja da mesma qualificação. Difícil demais. Se for, gente, empregados, vamos dizer assim, chão de fábrica, tudo fica muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Esse é o contrato de autônomo. Pergunto, eu sou autônomo, eu tenho 13º? Férias, hora extra, aviso prévio, aviso prévio, FGTS, que é o FGTS. Nenhum real. E o INSS? É por minha conta. Você mesmo recolhe. O INSS é por minha conta. E se eu não recolher, eu não sou segurado, eu não vou me aposentar. Mas com essa reforma da Previdência, eu acho que não vou me aposentar de nenhum jeito, né, meu amigo? Com essa reforma do Temer aí, bicho, eu acho que em 120 anos eu não vou me aposentar ainda. Nem eu, nem você. Então o que eu chamo a atenção, caros amigos? Para a empresa, é um ótimo negócio ter autônomos. Tudo bem? Captamos? Na paz? Só para fechar aqui, gente, dentro do condomínio, eu tenho que tomar muito cuidado com o quê? Com acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E olha, empresa é fácil, porque empresa, a gente faz o quê? Como a gente já fez curso de técnico de segurança do trabalho, a gente faz uns mapas de risco dentro da empresa. Não sei se você já viu isso. Parece essas bolinhas que estão no carpete aqui. Bolinha maior é o maior risco, bolinha de tal cor é menor risco, bolinha de tal cor. Então você sabe que dentro daquela empresa existe um mapa. E você sabe onde tem os maiores riscos. Ok? O que acontece? No condomínio não é feito esse carinho, gente. Não é dado esse cuidado, como numa empresa é, tá? Como numa empresa é. Então, diante disso, gente, existe de sobremaneira o quê? Os acidentes. Então, como que eu faço para evitar acidente? Por favor, gente, entregas de EPIs, avisos, sinalizações, isso é muito importante, e principalmente treinamento. Treinamento, é imprescindível o treinamento aos agentes, porque se não houver treinamento, acarreta todo o prejuízo. Um acidente de trabalho é uma dor de cabeça imensa. Por exemplo, senhores, aquela placa que está lá atrás de saída ali, ó. Você pode ver, aquela verdinha ali, a saída, está errada aquela placa. Aquela placa tem que ficar na altura desse tablado, porque se aqui pegar fogo, qual que é o primeiro fundamento que a gente faz? Nos agachamos, porque a fumaça sobe e o pouco oxigênio que existe fica aqui. Então eu vou ficar em pé, inalando a fumaça? Não, né? Andamos de gatinho. E como é que eu vou andar de gatinho e vou ver a placa que está na altura da minha cabeça? Deu para sacar? Isso aqui tem que ficar aqui, ó.
Aí de gatilho fala, saída, porque não vai ter luz, né, meu cara? Não vai estar iluminado, vai ter luz, né, do fogo. Deu para sacar a ideia, gente? Então, esses cuidados que a gente sempre tem que tomar. Um curso muito bom de você fazer, e é um curso tão prático, gente, rápido, e é uma delícia, eu adoro. Segurança e medicina do trabalho. Curso de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, cada um dá um nome, né? Vale a pena fazer, e é um campo que te agrega muito nas orientações. Você fala o quê? Que nesse detalhe, a gente que viu, a gente chega para a empresa e fala, ó, se vir o fiscal do trabalho aqui, vocês já estão tomando, hein? Vão tomar multa, hein? Então isso agrega conhecimento, sempre é muito bem-vindo, tá? Amados, qual que é a grande ideia aqui? Dentro de obras de um condomínio, como que deve ser feito? Primeiro, claro, qualquer obra, quanto via de regra, tem que estar na assembleia. Toda obra, como via de regra, tem que estar na assembleia. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui. Se for uma obra voluptuária, o que seria uma obra voluptuária? Volúpia. O que é volúpia? Parece aquela música da Rita Lee, não é? Prazer. Volúpia. Gente, para que seja feita uma obra voluptuária, tem que ter 2/3 dos votos de todos os condôminos. Voluptuário. Exemplo, vamos plantar aqui, sei lá, uma planta ornamental caríssima. Para que eu vou plantar uma planta ornamental caríssima? Planta um pé de mexerica, aí está tudo certo. Não, mano, vamos trazer aqui o orvalho dos indianos. Estão loucos? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Pode ir atrás. Se for uma obra útil, o que seria uma obra útil, gente? Obra útil seria uma passarela, uma portaria melhor, não é uma portaria larga. Se for, por exemplo, um portão eletrônico dentro da garagem, algo assim. Nesse caso, maioria dos votos é o suficiente. Agora, se for uma obra urgente, teve um deslizamento, uma enchente, algo nesse sentido. Artigo 1341, obra urgente pode ser feita sem autorização da Assembleia. Vou dar um exemplo. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, teve uma crise hídrica aqui em São Paulo muito grande. Tem muitas pessoas que estão de fora, né? Então fala que há 2 anos atrás o negócio ferveu aqui, lembra? Revezamento de água, tá? A pia ficava cheia de louça, aquela bagunça desgraçada. Muito bem. O que houve? Aqui em Osasco, vamos dizer aqui que é Grande São Paulo, aqui em Osasco, tem um shopping União. O que esse shopping faz? Ele, embaixo do shopping passa um lençol freático, um rio debaixo dele. Espetou um cano, tá certo, senhores? E tira a água daquilo e disponibiliza para todo o shopping. Legal, né? Só que ao lado tem um condomínio grande, 7 torres. Eu até então dava aula em Osasco e uma das alunas era moradora desse condomínio, era condomínio. E ela me chamou para falar com o síndico era muito bacana, um senhor realmente com muito bom senso, Walter é o nome dele. Ele falou, professor, vê se é possível, estamos com um rodízio de água aqui enorme, e os andares mais altos não estão chegando água em nenhum momento, porque a caixa d'água enche tão pouco que só atende os primeiros andares e os últimos andares não atendem. Olha que abacaxi. Será que nós não podemos fazer como o shopping fez também? Perfurar aqui o solo, fazer um poço artesiano e aí não teremos problemas com água. Bacana a condução dele, não é? Ideia boa, porque o shopping, você pode ir lá, está jorrando água, e aqui o povo está lascado. Bom, o que eu fiz? Chamei um especialista, engenheiro, para ele fazer um estudo se haveria algum problema ou algum abalo ambiental em utilizar também esse lençol freático em virtude da vazão de água. Resultado, ele fez um parecer, um laudo totalmente favorável, que poderia fazer a perfuração e mesmo que aquele condomínio inteiro utilizasse, não traria prejuízo ao lençol freático. Entramos com uma ação, Justiça Civil, Osasco, deferiu, MP foi chamado, deu um rolo danado, mas conseguiu fazer a perfuração.
Isso seria uma obra o que, gente? Necessária. Mas só para vocês terem uma ideia, para a condução de toda essa obra, não precisaria fazer assembleia, mas a orientação é que fosse feita e foi feita. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o que seria uma obra urgente. Agora, oriente o seu síndico, pelo amor de Deus. Toda obra tem que ter seguro acidente e seguro de vida. Toda obra é obrigatório, não é que é obrigatório, mas é de bom vitre ter o que, queridos? O seguro de vida e o seguro acidente. Simples. Se algo acontecer, com certeza alguém vai pagar, que é a seguradora. Tá? Bom, elevadores. Que problemão sempre elevador, né, gente? Elevador e também instalação de gás. Quais são os cuidados sobre isso? Tanto o elevador quanto a instalação de gás tem que ocorrer o que, queridos? A sua manutenção. E a manutenção, ela tem que ser feita de forma constante, com recibos e com empresas devidamente qualificadas. O problema qual é? Chama-se empresas que não têm nenhum tipo de registro. É como se não houvesse manutenção. O síndico será responsabilizado. Tá claro? Não, vamos chamar uma empresa que é do meu primo. Sabe aquelas histórias doidas que a gente ouve? Chamar a empresa que era do meu primo e é tudo camarada e ainda vou ganhar uma grana. Isso vai sair caro, hein? Não assine um negócio desse. Outra coisa, queridos. Se ocorrer furto ou roubo dentro do condomínio, o síndico é responsável? Ou o condomínio é? O que vocês acham? Está aqui meu apartamento, eu não estou aqui no Congresso, entraram aqui dentro e furtaram objetos. Eu cheguei, não tem mais. Posso cobrar do condomínio? Sim ou não? Eu estou dizendo, gente, as maiores coisas que rolam dentro do condomínio, entende? Não posso cobrar. Olha que coisa louca, a não ser que esteja descrito isso em convenção, em assembleia. Do contrário, não há responsabilidade nenhuma sobre o condomínio. Agora, se for um furto de veículo dentro do condomínio, porque vocês sabem que agora pelo Código Civil pode ocorrer o aluguel de vagas de garagem para pessoas que não são do condomínio. Tudo bem? Claro a todos? Desde que esteja na convenção. Perfeito. Está lá claro. Pode ser alugado a vaga para terceiros. Perfeito. E aí começa a entrar no condomínio uns esquisitos. Isso aqui pode usar esse termo. Tá? Senhores, havendo furto de veículos, consequentemente, e tendo um garagista, tendo um porteiro, é imprescindível que exista o que aqui, queridos? O ressarcimento ao dono do veículo. Tá? Importante também. Outra coisa interessante. A piscina e o playground, tem que respeitar duas regras da BNT. Tudo bem, senhores? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se vocês quiserem marcar um número, por favor. Piscina e playground tem que respeitar qual regra da BNT? 14.351, 14.351 e 14.350-2. São essas duas regras da BNT, que tanto a piscina quanto o playground tem que respeitar. Segurança, gente, essas duas normas basicamente tratam sobre segurança. Não há como você manter um playground totalmente sem segurança ou uma piscina sem nenhum tipo de segurança. Porque, claro, existem crianças. E qual o objetivo do condomínio? Não é soltar as crianças como na nossa época nós éramos soltos nas ruas. Hoje não dá para deixar as crianças mais na rua como nós até então ficávamos. Tá? Outra observação. Obrigações do síndico, meus caros. Aí é precisamente o 1348, sempre do Código Civil.
O que determina aqui a obrigação do síndico? Primeiro, ele deve convocar a assembleia. O síndico, ele tem a obrigação de convocar a assembleia. Primeiro, pode ser por WhatsApp? Pode. Pode ser por e-mail? Pode. Pode ser por qualquer forma de comunicação. Tem aquela rudimentar ainda, né? Faz umas cartinhas e joga debaixo da porta de todo mundo. Mas isso aí é a moda antiga, né, gente? Hoje é o grupo do WhatsApp dos condôminos. Tá bom? Pode ser feito? Pode, é prova da mesma maneira. E pode ser feita uma convocação de assembleia extraordinária? Sim, semana passada aconteceu uma das unidades, tinha lá um rapaz que morava, que não comenta se não, nem permite citar o nome, e ele gostava de fumar alguma coisa diferente, entendeu? E o cheiro é danado, né? A gente aqui pega para tudo que é lado, uma desgraceira só. Pois bem, meus caros amigos, foi feita uma assembleia extraordinária para saber o que poderia ser feito nesta situação. É claro, né, gente, que foi primeiro comunicado o infeliz para que, se quiser fumar o que ele quer fumar, mas que fume com discrição, longe dali, que o cheiro não permita, coloque uma porta que vede, algo nesse sentido. Ou não fume, né, pelo amor de Deus. Mas caso ele não mantenha, com certeza, queridos, caberá uma ação indenizatória contra ele. Tudo bem? Oi, querido. Fumar sem dividir não vale a pena. Não entendi, desculpa, querido. Tem que fumar e dividir. Só quer para ele, pô. Só quer para ele. Boa, obrigado, querido. Outra coisa, senhores, obrigação do síndico, fazer a sua representação do condomínio. O que seria a representação do condomínio? Tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. O síndico é obrigado a comparecer em audiências, o síndico é obrigado a ir na delegacia, o síndico é obrigado a participar das reuniões que envolvam o condomínio. É imprescindível a presença dele. Salvo, né, queridos, claro, por motivo de doença. Aí, claro, que vai o seu suplente, seu vice. Outro. Vamos imaginar, queridos, que houve uma ação, não ação judicial, houve uma ação no condomínio. Por exemplo, troca de tubulações, troca de mangueiras, portões. O síndico deve levar a conhecimento dos condôminos imediatamente através da assembleia. Além ainda, gente, não sabia que tinha o WhatsApp. Então, qualquer alteração que seja feita dentro do condomínio, é imprescindível que exista o quê? A comunicação imediata dos condôminos, sob pena de responsabilidade, de omissão. Outro item também para ele. O síndico, gente, ele é obrigado a cumprir e fazer com que as pessoas cumpram as regras do condomínio. Ou seja, o condomínio, gente, ele tem regras. Todo condomínio tem regras. Festa até tal hora, crianças no playground até tal hora, área comum até tal hora. Mas você sabe que tem um pessoal que gosta de se empolgar, né? Adora se empolgar e vai. Senhores, cabe multa. O que deve fazer o síndico? A aplicação de multas contra aqueles que excederem e não respeitarem as regras daquele condomínio. Vejam, esta multa, meus caros amigos, pode ser cobrada judicialmente? Claro, havendo obviamente a emissão do boleto por parte do condomínio, obviamente que estamos diante de uma situação como essa. Onde é originária a maior quantidade de multas hoje nos condomínios? Curiosidade. Qual que é o maior motivo de multa hoje nos condomínios? É o barulho das mais variadas formas. Primeiro, gente, veja, sabe, criança, eu tenho duas em casa, né? São pessoinhas atentadinhas. Senhores, pode ter um apartamento dessa altura, desse pé direito aqui, dá para ouvir com precisão os passos de elefante deles lá em cima. E eles pegam o sapato do pai, o sapato da mãe, faz um forfé sem dó. Então esse é o primeiro. Segundo, quarta e domingo, rola o que na televisão?
Não é? Futebol, não precisa falar mais nada, né? Fulano sai, joga rojão, grita, ainda mais se sabe que o fulano de cima ou de baixo é do time contrário. Fica berrando. Isso, pô, que nem o São Paulo, que é um time internacional, enfim, e joga muito Libertadores, enfim, e tal, né? Foi bons tempos. Jogava muito tarde, tinha jogo que terminava meia-noite e 15, cara. Pô, o fulano berrando. Gente, pelo amor, né? Tá bom? Não dá. Então esse realmente é um dos maiores motivos. E é claro, a segunda hipótese maior, animais. Eu não sei se você nota isso, as pessoas estão tão carentes hoje, bicho. Carentes de tudo. Carentes de conhecimento, carentes de informação, carentes de carinho. E a pessoa pega o quê? Um cachorro. Não, também tem uma cachorrinha. Adoro lá cachorro. Tá certo? Eu vou lá trabalhando, ela fica deitada no meu pé. Tá certo, senhor? Tadinho, fica até com dó dela. Mas é o seguinte, as pessoas se apegam muito aos animais, e mais um, e mais um, e mais um. Não, eu entendo isso, cara, coração bom, sabe, ver cachorro na rua, para e põe no carro e leva para casa, tá certo? Gente, barulho, sujeira, odor, também é um problemaço nos dias de hoje, problemaço, e não pense você que isso rola, tá certo, senhores, que isso rola só em apartamentos ou edifícios de periferia. Nos lugares mais chiquetosos tem até carrinho de passear o cachorro. Carrinho de bebê, mas de bebê de cachorro. E o pessoal fica passeando, tal, dá TT e tal, enfim. Dá TT, não, mas tudo bem, segue o jogo. O que mais aqui é importante? O síndico, ele deve conservar o ambiente. O síndico, ele é obrigado a manter, a dar a devida manutenção no condomínio. Se ele não fizer isso, ele também será punido civilmente e cobrar os valores devidos. Legal. Meus amados, diante de síndico, ele sempre vai se socorrer a uma figura importantíssima, que é o perito. E aí eu vou falar hoje de uma parte do nosso bate-papo, que é a perícia. Amados, todo mundo aqui dentro tem uma especialidade, seja ela qual for. Vou te dar um exemplo. Eu há muito tempo atrás, eu vendia carro, trabalhava em loja de carro, quando o negócio bombava e tal, mas na minha época era Monza, Santana, Ômega já era top de linha e tal, tá certo? Carros velhos. E eu fiz vários cursos de carro, sabe? E curso de chassi e adulteração de placa e chassi, mas isso há muito tempo. Há mais ou menos, eu estou em 2017, 2013, há 4 anos atrás, eu me cadastrei como perito no site do Tribunal de Justiça, no TRT, e eu coloquei lá tudo que eu tinha, né? Mestrado, doutorado, MBA, nunca fui chamado para isso. Sabe para que eu sou chamado? Para ver se o bendito carro é adulterado, é dublê ou não. Deu para sacar? Essa é a primeira. Aí eu vi, rapaz, que tem um tal de negócio de avaliação de imóveis. Tem lá o marido, tem lá a mulher, e lá entre eles tem um apartamento. E você sabe que não existe nada pior na vida que uma separação. Eu nunca passei por isso, espero não passar, mas a gente vê que o bicho pega. Tá certo? Aí a mulher fala que vale tanto, o homem fala que vale tanto. Uma discussão enorme aí. O juiz nomeia o perito, e o perito tem que ter pelo menos o CRESSE. É imprescindível. Engraçado, em São Paulo eu não sou chamado. Eu sou chamado para comarcas fora de São Paulo. Por quê, senhores? Mesmo em cidades grandes, ainda existem aquelas famílias que detêm ainda o poder. E é claro que os peritos daquela cidade ainda estão na mão daquela família A ou B. Então o juiz nos nomeia, né, para poder prestar o serviço. Aí eu tirei o CRESSE. Fiz o curso pelo Instituto Universal Brasileiro. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Mas só que eu já peguei a época do online, né? Peguei o online e tal, beleza? Estudei as apostilas, fui lá e fiz. O que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, com a reforma trabalhista, vai precisar muito de árbitros e peritos. Então você é perito, legal, eu sou perito em, sei lá, manicure e pedicure. Eu não sou perito em carro velho, porra. E é o que mais me dá dinheiro. Se fosse pelos cursos que eu fiz aí de
não ganha R$1 com aquilo ali. Tá certo, senhores? Mas o mais simples vai. Então, gente, o primeiro passo tem que fazer para ser perito. Cadastre-se no site dos tribunais, no link, anota aí quem quiser. Pode ser qualquer área, pode ser alguém da tua família que esteja precisando do quê? De trabalho, gente. Tá uma desgraça, desemprego, tamanha. Clica no link, por favor, Auxiliares da Justiça. Isso em todos os tribunais do Brasil. Gleibe, mas se eu for chamado, o amigo é de Rondônia mesmo? Oi? Rondônia. Eu me cadastro lá em Rondônia, Porto Velho. Pô, eu sou de São Paulo. Eu já chego no site, já repito, fica tranquilo. Senhores, hoje os processos, na sua grande maioria, são digitais. Eu teria acesso ao PDF de todo o processo. Tudo bem? E se eu precisar de alguém ir até o local, acabei de encontrar um colega lá de Porto Velho, que fazemos uma parceria, lógico, vou pagar para o senhor, e o senhor vai tirar as fotos da localidade para mim. E vai, obviamente, dar as dicas, o valor daquele local. Olha que interessante. Todos os tribunais, TJ, você tem 27 no Brasil, TJSP, TJ Rio de Janeiro, TJ Minas, vai embora, se cadastre em todos. Caramba, vou ter que fazer 27 login e senha? Vai, usa o mesmo e-mail, mesma senha, que toda comunicação é por e-mail. Isso é um. 2, site do TRT, você tem 23 TRTs no Brasil, Tribunal Regional do Trabalho, vai também. E o federal, se você for bom de contas, eu não sou, mas você manja de contas, entende? Que não precisa entender muito também hoje, né, meu? Você joga só o valor principal, coloca a data e ele atualiza para você, mas tem que ter uma qualificação para isso. A última vez que eu estudei matemática foi melhor de falar. Então, queridos, qual que é a ideia? Cadastrem-se. E aí alguns alguns tribunais vão te mandar e-mail para que você mande os seus documentos. Porque você já vai anexar no site do tribunal os documentos pessoais, acadêmicos e profissionais. Pega aquele certificado que você não usa há 20 anos. Sabe aquele curso besta que você fez há 20 anos atrás? É ele que vai te chamar. Tá certo, senhores? Uma coisa, sei lá, eu fiz refrigeração e ar-condicionado, sei lá. Sou técnico em câmera, não sei. Gente, coloca tudo que você puder. Não, eu vou colocar aquilo que eu sou pós-doutorado e não sei onde. Não, esquece. Tá bom? Então, meus amados amigos, qual que é a ideia? Façam isso. Então, você vai receber alguns e-mails que vão pedir para você encaminhar também por e-mail os documentos a eles. E aí você manda, que eles querem fazer uma pasta lá na vara. E aí você vai ser comunicado através do que, queridos? Comunicado através de e-mail. Toda a comunicação é por e-mail. Muito simples. Bom, e aí você vai começar a fazer cursos. Faz tudo que você puder. Pintou um curso, faz. Ah, mas é um curso de, sei lá, como ligar um projetor. Faça. Tá claro, todos, não importa, faz tudo. Faz tudo. E vai agregando, vai colocando. Um curso que eu fiz e estou adorando trabalhar, é uma delícia, foi de grafotécnica e documentoscopia. Grafotécnica, para identificar se uma assinatura é verdadeira ou falsa. Desculpa, eu entendi, querido. Grafotécnica e documentoscopia, que é para saber quando um documento é adulterado. Sabe a coisa que mais rola na prática para nós que somos peritos nessa área? Primeiro, atestado médico falso. Quase não existe, né, gente? Isso é um. Quase não existe. Fulano, tem gente que é tão tosca, gente. Tem gente que não é gente. Tem gente que imprime, pega lá um atestado médico da internet, faz um carimbo tosco, faz um atestado tosco e entrega toscamente. Nem se dá o luxo de verificar se aquela clínica existe. Não existe, nunca passou por lá, nem tem aquele médico, viajou, aquele médico já morreu.
Gente, assim, as falsidades que você pega não é coisa minuciosa, tipo CSI, hollywoodiana, vou precisar aqui debruçar um ano para descobrir, DNA. Gente, só de você bater o olho, você fala, que isso? É que o juiz é obrigado a nomear, porque você tem que dar o laudo. E, gente, por assinatura, o valor está de R$4.000, para você fazer. R$4.000 é o valor que é pago para o perito, por assinatura, tá claro? Outra, avaliação de imóvel é a mesma coisa, é de R$3.000 a R$4.000 para avaliação de imóvel, coisa que os amigos corretores fazem aqui de olho fechado, tá bom? Mas eu volto à grafoteca, que é muito legal. Aparecem umas coisas assim meio toscas, sabe? Do tipo, carta suicídio. Aí a gente tem que identificar se foi feito pelo morto, mas o morto morreu. Mas tem outros documentos que pertencem ao morto, então se compara, tá certo? E você tem que ver a estrutura da letra. Se for uma letra corrida, rápida, distante, os gramas são grandes que a gente fala, a pessoa está querendo fugir, está querendo ir embora, ela está querendo se matar. Normalmente não é a pessoa que faz, é alguém que faz para ela, e normalmente essas cartas suicídio é para deixar os bens com alguém. Entendeu? Eu dei aquela causa, eu deixo para fulano, aquela causa para Beltrano, a causa não sei o quê. Babau, batata, pega fácil. Queridos, então é uma área que eu chamo a atenção de vocês, é uma crescente muito grande. Ainda mais o meu amigo ali, Murilo, mexe com a área de trânsito, não é? Ações de trânsito, alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Murilo, o que acontece na prática hoje? Eu tomo uma multa, aí eu mando um zap para você. Ô Murilo, manda a sua CNH para mim pelo zap, que eu vou passar os pontos para você. Como ele está zerado de ponto, ele manda a carta, camarada, legal, só que eu assino por ele. Isso vai para o Detran. Vamos dizer que muitos passam, passa o ponto para ele, mas um ou outro, opa, esse está esquisito. Gente, quando a pessoa ela tenta falsificar uma assinatura, fica mais tosca ainda, não compensa. Diante deste fato, meus caros amigos, é importante frisar, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público instala um inquérito de falsidade ideológica. Aí entra o perito para identificar se a assinatura é ou não é da pessoa. E vou ser sincero, quem manda melhor? Perito nessa área ou perita? Perita. Mulher é um bicho minucioso, detalhista, né? Por exemplo, nós homens, vocês vão embora, se eu perguntar lá fora para você, qual que era o tecido da cadeira que vocês estavam sentados? Não, mas sei lá, deve ser preta, cinza, sei lá. A mulher vai falar com uma riqueza de detalhes que vocês não têm ideia, né? Uma tonalidade azul com um símbolo em dourado, linda, achei o máximo essa cadeira. Entende a diferença das visões, queridos? Então vocês são muito mais detalhistas, o que é muito bom para isso, Então, senhores, não deixem de atuar nesta área. Se eu estou falando isso, você não tem medo de perder espaço? Não, eu tenho medo de cair no esquecimento esse negócio e ninguém mais fazer, e isso ficar na mão de meia dúzia de peritos, como é em São Paulo hoje. Porque em São Paulo a gente não consegue entrar, e olha que eu sou paulistano, nasci aqui na Liberdade, há 10 minutos aqui, tá certo? Senhores, por que eu não consigo entrar em São Paulo? Porque está na mão de meia dúzia de peritos, e só rola o dinheiro entre eles. Eles têm um prédio na Berrini, eu não disse um andar, uma sala, eu disse um prédio, na Berrini. Quem não é daqui a Berrini, bate de 10 na Paulista, em termos de valores, tudo bem? Então eles aproveitem e façam isso. Outra praia também que vocês podem atuar, insalubridade e periculosidade, procurem também caminhar por essa linha, também é uma área muito boa, e isso você vai ter acesso aos condomínios. Por quê? Não existem também aquelas situações de prédios comerciais, em que existem muitas clínicas médicas, e existem muitos oxigênios, balões de oxigênio, isso é altamente inflamável, depende de pessoas que entendem desse assunto também, tá? Então, queridos, o recado que eu gostaria de passar a todos vocês aqui, né, nesse nosso congresso, primeiro era falar sobre o síndico, obviamente, né, os seus pormenores de como tratar com essa criatura. Pois não, querido? Antes de encerrar, o árbitro, no caso do síndico, pode ser pessoa jurídica também? Boa.
o árbitro, necessariamente, ele tem que ser uma pessoa física. O senhor pode colocar o nome da tua empresa. Fica eleito arbitragem, ABCD, CNPJ tal, na figura do árbitro, tal. Detalhe, eu quero chamar eu e meu sócio, pode? Posso fazer uma cláusula arbitral com 2 árbitros? Jamais. Por quê? Se der empate, um acha que sim, o outro acha que não. Quem vai desempatar esse negócio? Deus? Deu para sacar? Sempre ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, nunca para. Nunca para, tá? Sempre coloque pessoas no escritório. Se você não puder ir, manda outra e tá tudo certo, tá? Então, senhores, eu quis falar com vocês um pouquinho sobre o síndico, tá bom? As suas responsabilidades e suas dicas. Falamos sobre arbitragem, que é um campo maravilhoso para cobrança, gente. Procure, de um modo geral, atuar como síndico, como árbitro. Vamos embora, vamos para cima. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a perícia. É um campo aberto, totalmente disponível a todos aqueles que já têm algum tipo de especialidade, sem dúvida nenhuma. E o principal aqui, gente, quero encerrar com uma frase de Napoleão Bonaparte, não é? Uma frase, Napoleão Bonaparte, dizendo que um líder é um vendedor de esperança. Desta forma, queridos amigos, levem esperança àqueles que estão precisando, e as pessoas precisam de pessoas como vocês. Obrigado a todos, parabéns pelo seminário, Deus abençoe a todos. Obrigado. A importância desse congresso no que tange ao conhecimento dos alunos é imprescindível. Um congresso serve para que o aluno aprenda, para que o aluno se atualize e principalmente que o aluno coloque em prática aquilo que nós vimos aqui. Eu agradeço muito ao Instituto Júlio Sanches, na pessoa, claro, do meu amigo professor Júlio, em ter dado essa oportunidade, não apenas a nós, professores, de compartilhar conhecimento, mas a todos os alunos que compareceram, que eu vi que tinha aluno aqui de Rondônia, aluno de Goiânia, alunos do Brasil inteiro que vieram até São Paulo para esses 2 dias. E foram 2 dias extremamente ricos de conhecimento e também de importância no que tange ao direito abordado aqui. Então, convidamos a todos que não puderam comparecer aqui, que compareçam, que venham nos próximos congressos, que venham com a intenção de realmente aprender e colocar em prática tudo aquilo o que ver aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e um ótimo tudo. Um abraço.